Olá a todos! Este vídeo tem a pretensão de otimizar o cálculo usando a regra da cadeia para a derivação de função composta. Ou seja, calcular tal derivada mentalmente, deixando de forma implícita a notação de Leibniz aprendida na aula 1. No exemplo 1, nós temos a expressão y igual a cosseno da exponencial. Veja que nós não temos cosseno de x, que seria domínio para todo x real. O domínio da função cosseno aqui é uma imagem de outra função, no caso a exponencial. Nós sabemos que a derivada da função composta ela é dada pela regra da cadeia, a sua resolução, e escrita como a derivada de y em relação a x é igual à derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x, que é a notação de Leibniz que usamos na aula 1. Eu vou resolver esse exemplo usando essa notação. Fazendo y igual ao cosseno de u e u igual a exponencial, e derivando ambas as igualdades, nós temos que a derivada de y em relação a u é a derivada do cosseno de u, ou seja, menos o seno de u. E a derivada de u em relação a x é a derivada da exponencial, que é a própria exponencial. Portanto, podemos concluir que para y igual ao cosseno da exponencial, a sua derivada é igual a menos o seno de u vezes a exponencial. Como u é igual à exponencial, então a derivada de y em relação a x é menos o seno da exponencial vezes a exponencial. O que nós faremos daqui por diante neste vídeo é resolver esse tipo de derivada mentalmente. Ou seja, nós vamos deixar a notação de Leibniz implícita nas resoluções, pois, à medida que vocês forem avançando no curso de cálculo, isso será necessário para tornar a regra da cadeia trivial na resolução de exercícios mais complicados. Ainda no exemplo 1, nós vamos resolver agora usando uma outra técnica. Veja, nós temos y igual ao cosseno da exponencial. Então, essa função é uma função composta, pois seu domínio é a imagem de outra função. Então, nós vamos derivar a função cosseno e multiplicá-la pela derivada do domínio que é igual à exponencial, que eu destaquei de azul e vermelho aqui. Então, nós temos que a derivada y' é igual à derivada do cosseno. A derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Então, pela regra da cadeia, a derivada do cosseno da exponencial é menos o seno da exponencial, vezes a derivada da exponencial, que é a própria exponencial. Veja que nós usamos apenas uma linha para resolver o exercício. E a notação de Leibniz está implícita na resolução, pois a derivada do cosseno da exponencial nada mais é que a derivada de y em relação a u, sendo u igual à exponencial. E a derivada da exponencial é a derivada de u em relação a x, que resulta na própria exponencial. No exemplo 2, nós temos y igual a exponencial, cujo domínio é a imagem de uma outra função, ou seja, 2x² mais x. Então, a resolução é o produto da derivada dessa exponencial com esse domínio, que é uma imagem de outra função,
pela derivada dessa imagem, que é o domínio 2x² mais x. Então, nós temos que y' é igual à derivada da exponencial. Se fosse apenas a exponencial, seria ela mesma. Então, é elevado a 2x² mais x, vezes a derivada do domínio 2x² mais x, que é igual a 4x mais 1, que é a derivada de x. Veja que resolvemos o exemplo 2 em apenas uma linha, sem escrever a notação de Leibniz, que está implícita na resolução. Nos próximos exemplos, por serem mais complicados, vocês verão que é importante resolver dessa forma, sem ficar escrevendo a todo momento a notação de Leibniz. No terceiro exemplo, nós temos y igual a x² vezes seno de x². Temos então um produto. Vamos chamar de u x³ e de v o seno de x². Lembrando que pela regra do produto para a derivação, a derivada de u vezes v é igual à derivada de u vezes v mais u vezes a derivada de v. Mas veja que o fator seno de x² é uma função composta. Então, temos também aqui a regra da cadeia para ser usada. Resolvendo, nós temos que y' é igual a 3x², que é a derivada de u, vezes o seno de x², que é igual a v, mais x², que é u, vezes a derivada do seno de x². E aqui, pela regra da cadeia, a derivada é o produto da derivada da função seno de x² pela derivada de seu domínio x². Ou seja, é a derivada do seno, que é igual ao cosseno, mais o cosseno de x². Vezes a derivada de x², que é igual a 2x. Portanto, resolvemos essa expressão usando apenas uma linha e recordando a regra do produto para a derivação. Veja que, como um dos fatores era uma função composta, usamos a regra da cadeia, mas as notações ficaram implícitas na resolução. Reescrevendo a expressão acima, nós temos a derivada para x³ vezes o seno de x². Não é comum encontrarmos em livros, mas é possível determinar a derivada de seno de x pela regra da cadeia. Ou seja, é o produto da derivada de seno de x pela derivada de x, que é igual a 1. E o resultado desse produto é o cosseno de x. No exemplo 4, nós temos a expressão y igual à raiz cúbica do quociente x sobre x mais 3. Eu vou reescrevê-la colocando esse quociente x sobre x mais 3 elevado a 1/3, para facilitar o entendimento e a resolução. Trata-se de uma função composta, pois o seu domínio é dado por uma expressão, e essa expressão é um quociente, imagem de outra função. Então, a sua derivada, pela regra da cadeia, é pelo produto da derivada da expressão que destaquei em azul, pela derivada do quociente que estou destacando em vermelho. Como o domínio é um quociente, é necessário lembrar da regra do quociente para a derivação, ou seja, a derivada de u sobre v é igual à derivada de u vezes v menos u vezes a derivada de v sobre v ao quadrado. Vamos então determinar a derivada de y.
que é igual ao produto da derivada da expressão destacada em azul pela expressão destacada em vermelho, ou seja, 1/3 vezes o quociente x sobre x mais 3 elevado à diferença 1/3 menos 1. Regra da potência da derivação. Vezes a derivada do domínio, ou seja, a derivada do quociente. E aqui nós vamos derivar pela regra do quociente. Temos a derivada de x, que é igual a 1, vezes v, que é x mais 3, menos u, que é igual a x, vezes a derivada de v, que é igual a 1, pois a derivada de 3 é 0, sobre v ao quadrado, ou seja, x mais 3 elevado ao quadrado. Resolvendo a expressão, nós temos neste fator x positivo e o valor x negativo, então nós podemos cancelar, reescrevendo, y' é igual, no primeiro fator, 1/3 vezes o quociente x sobre x mais 3, elevado a essa diferença, que é igual a menos 2/3, vezes o segundo fator, que é igual a 3 sobre x mais 3 ao quadrado. Na expressão, 3 está multiplicando e dividindo, então nós podemos também cancelar. Portanto, concluímos que essa derivada, pela regra da cadeia, usando ainda a regra do quociente e da potência para a derivação, é igual ao quociente 1 sobre o produto x sobre x mais 3 elevado a 2/3 vezes x mais 3 ao quadrado. Esse resultado foi possível com poucas linhas de cálculo para sua resolução. Se tivéssemos usado a notação com todas as suas substituições, teríamos levado muito mais tempo para resolvê-lo. Sendo essa a pretensão do vídeo, ou seja, otimizar a resolução, para que se possa aplicar em determinados problemas onde será necessário o domínio da regra da cadeia para a derivação de função composta. O exemplo 5 traz a expressão y igual ao ln ao cubo de x ao quadrado mais 1, que eu reescrevi como ln de x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Então, pela regra da cadeia, é a derivada dessa expressão que eu estou destacando em preto, vezes a derivada da expressão que eu estou destacando em azul. Entretanto, a derivada da expressão destacada em azul é uma função composta, pois o domínio da função ln é a imagem de uma outra função, que é x ao quadrado mais 1. Então, nós temos que y', pela regra da potência, é igual a 3 vezes o ln de x ao quadrado mais 1, elevado ao quadrado, vezes a derivada do ln de x ao quadrado mais 1. Aplicando a regra da cadeia e lembrando que a derivada do ln de x é igual a 1 sobre x, nós temos o produto 1 sobre x ao quadrado mais 1, que é a derivada do ln de x ao quadrado mais 1, vezes a derivada de x ao quadrado mais 1, que é igual a 2x. Então, temos que a derivada y' é igual a 3 vezes o ln de x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, vezes o quociente 2x sobre
x² mais 1. Podemos ainda simplificar essa expressão fazendo 2x vezes 3, obtendo então 6x vezes o ln ao quadrado de x² mais 1 sobre x² mais 1. E assim concluímos a aula 2 sobre como calcular mentalmente usando a regra da cadeia para a derivação de função composta. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e deixe seus comentários e sugestões. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando na imagem à sua direita. Obrigado!